Bom, botei até o São Bento agora aqui do meu lado, porque fiquei gravando os últimos 20 minutos aqui, o primeiro vídeo, que na minha concepção tinha ficado bom, mas perdeu o foco do meu rosto, então espero que dê tudo certo agora e não aconteça nada de errado e estranho nesse vídeo. Mas hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre como funciona a voz de Deus. Fazer uma introdução, porque não dá para fazer. Eu também não tenho a pretensão de explicar tudo sobre como funciona a voz de Deus e como ele fala com a gente nas nossas vidas, porque eu tô há tão pouco tempo inserido na fé, não deu tempo de estudar tudo e de vivenciar tudo. E eu acho que nunca vai ter também. A gente nunca vai chegar nesse conhecimento completo, porque também é normal que nosso intelecto de ser humano não seja compatível com o intelecto de Deus, que é tão superior a nós. Bom, eu vou tentar contar, através das experiências que eu tive nos últimos meses da minha vida, como que Deus falou comigo, como que eu discerni o que era a voz de Deus e, em contrapartida, como era a voz do demônio. Eu vou tentar, contar como funciona. Eu vou trazer uma breve introdução para relembrar, caso você não tenha visto os últimos vídeos desse canal, como que foi o meu primeiro contato com Deus. Então, só para fazer uma retrospectiva. Eu fumava cigarro eletrônico, tinha alguns outros vícios na minha vida também, né? Lembrando que vício é um hábito ruim. E os hábitos ruins não estão limitados a... Os vícios não estão limitados a cigarro, drogas, essas coisas. Você pode ter vício em qualquer coisa. Você pode ter o hábito ruim de, ao acordar de manhã, a primeira coisa que você faz é abrir o telefone. Ao acordar de manhã, a primeira coisa que você faz é adiar o despertador. E isso vai se tornando um hábito na sua vida. Um hábito objetivamente ruim. E existem hábitos bons, que é o que a gente vai chamar de virtudes. Eu começo a ter esse conhecimento na minha vida porque eu sempre tinha ali a vontade, apesar de eu fumar, eu tinha vontade de parar, incessante dentro de mim. Todo dia eu ficava num looping eterno e com vontade de parar de fumar, que sempre vinha quando o dia se acabava, né? Porque eu já estava saciado, então era muito fácil ali também e natural que viesse a vontade em mim em amanhã ser um cara melhor. Bom, isso nunca acontecia, mas eu começo a estudar e querer entender, caso eu venha de fato parar de fumar, como que eu posso fazer isso com um desempenho melhor, com uma forma que talvez não precise me sacrificar tanto para isso, né? Que não seja tão dolorosa. Como que eu faço isso? E eu começo a conhecer o canal do Wesley. Eu já até falei aqui em algum vídeo desse canal sobre os vídeos do Wesley, né? A importância que isso teve na minha vida e que pode ter na sua vida também, são sensacionais. Ele é um neurocientista e ele fala extremamente bem sobre esse assunto. Eu não vou trazer aqui esse conhecimento agora para vocês, mas eu começo a estudar isso e começo a entender como o meu corpo funciona. Percebendo mais ou menos como o meu corpo funcionava e sabendo do que eu teria que lidar para sanar aquele vazio que a ausência do vício ia me trazer, eu começo a perceber que não bastava eu tirar o vício da minha vida, parar de fumar, que a minha vida ia melhorar e que eu ia, enfim, conseguir parar de fumar de fato só fazendo isso. O que vocês podem já ter reparado, e vocês vão ver que é muito comum, quando uma pessoa tenta parar de fumar ou tenta sair de qualquer vício, é ela compensar isso em outra atividade. Seja ela uma atividade boa ou ruim. Geralmente é ruim, porque a pessoa, quando ela está inserida num vício, o que é esse vício? É a fuga da dor e busca imediata pelo prazer, que a gente pode chamar, a grosso modo, de dopamina. Bom, esse cara que está fugindo da dor e buscando prazer, ele está diante de um vício. E aí a gente vai ver o que é muito normal acontecer o quê? A pessoa que sai de um vício começa a abandonar esse vício, mas se rechear e se
bom, e entupia a vida dela de, sei lá, de outros vícios. Ela abandona o cigarro, mas ela fica viciada em chiclete, em café, em comida. Ela começa a descontar as coisas dela na comida. Então, por quê? Porque o cérebro e o seu corpo está acostumado com uma dopamina fácil. Ele precisa recompor aquela dopamina que ele estava acostumado e da mesma forma. Ou seja, como que você vai malandramente contornar essa situação e reeducar o seu corpo da maneira correta? Ao invés de colocar um hábito ruim no lugar de um hábito que já era ruim, você vai precisar colocar um hábito bom. Falando essa beleza toda aqui, parece ser fácil, mas é horrível. Qual a esperança que você tem? Porque não deixa de ser bom. Não deixa de ser uma sensação de prazer que você sente ali no seu dia. E o que isso vai te trazer de recompensa? Afinal, o seu cérebro está sempre querendo saber qual o resultado que aquilo tem na sua vida. Por que parar de fumar? Qual o propósito que isso tem? Qual a esperança que você tem parando de fumar? Então, se ele fizer as contas e ele vê que a recompensa do fumar é melhor do que a do não fumar, por que parar? E eu não tinha um porquê. Não conseguia achar esse porquê, apesar de saber o caminho que eu teria que percorrer caso eu viesse a tentar parar de fumar. Seria, bom, se eu vou parar de fumar, eu vou começar a malhar que nem um maluco, vou começar a fazer uma dieta, vou começar a ler livros, substituir aquela dopamina ruim por uma dopamina melhor. E não funciona assim. Funciona caso você seja, né, um excelente combatente, né, porque você precisa ter sangue nos olhos para parar com um vício tão, né, intenso como o de fumar, dependendo até da quantidade que você fuma, muito sangue nos olhos. Então, o que você precisa fazer? Bom, aí malha, insere a dopamina boa. Foi o suficiente? Não foi. Para que essa história toda? Onde é que você vai chegar com isso? Eu vou chegar na voz de Deus. Eu vou chegar no porquê que eu paro de fumar, de fato. Porque até então era só uma vontade, era só um desejo, era uma ambição. Mas eu não tinha um porquê. E o que está acontecendo? Eu estou conhecendo isso e em contrapartida eu estou me apaixonando por uma menina. Eu não era ateuzão, não. Eu acreditava, eu era meio agnóstico, acreditava que poderia existir uma força maior. E eu decido testar essa força maior, mais ou menos nessa jornada aí. No meio dessa jornada eu tento testar essa força maior, que é Deus, mas que ainda na minha vida não tinha nenhum significado. Bom, decido naquele looping eterno, num final de noite, mais um fim de noite, eu viro para esse Deus pela primeira vez. Eu não tinha um hábito de conversar com ele. Seguinte, Deus, vamos fazer um acordo aqui. Se você colocar essa menina que você sabe que eu tô ficando apaixonado na minha vida, ou seja, se ela aceitar namorar comigo eventualmente, eu paro de fumar. Nesse exato momento, veio a voz de Deus. E por que eu falo que veio a voz de Deus? Porque eu nunca tinha testado ela antes. Eu poderia ter chegado, assim como eu já cheguei à conclusão que em todos os hábitos da minha vida, o que eu devo fazer é, ao invés de fugir da dor e buscar o prazer, eu vou de encontro com a dor para que depois eu obtenha um prazer muito melhor. Eu poderia ter pensado nisso sozinho. E poderia ter pensado que isso se enquadra em todas as situações da nossa vida sozinho. Mas eu decidi fazer isso através da voz de Deus, testá-la. E Deus tem uma característica muito interessante. Ele não aparece sem que haja um mínimo de fé da sua parte que ele possa aparecer. Ele está do outro lado da porta te esperando. Mas ele só abre se você deixar. E nesse dia eu deixei. Eu deixei Deus falar comigo. E nesse momento eu entendo como funciona a voz de Deus. Entendo todas as pessoas que até então tinham me falado que tinham escutado a voz de Deus. Coisa que para mim não fazia o menor sentido e eu achava que essas pessoas estavam se mostrando. Eu sei falar com Deus. Na verdade, o que Deus quer de você é o seu melhor. Muitas vezes não vai ser tão agradável para você.
E em contrapartida, o que eu quero dizer com tudo isso? O que eu ouço de resposta para Deus nessa minha tentativa de negociar com Ele? Eu não vou colocar essa menina na sua vida e você vai parar de fumar. Para de fumar e você vai ver o que acontece com a sua vida. Busca o sofrimento necessário para depois conseguir o que você mais almeja. Esse é o convite que Deus me faz. E essa é a percepção que eu começo a ter sobre a voz de Deus. E é importante eu colocar essa introdução para que você entenda mais ou menos no que eu vou acabar falando. Eu acho que você, com essa experiência que eu acabei de te contar, vivida na minha vida, vai saber mais ou menos aonde eu quero chegar. Mas é esse primeiro vídeo que eu queria deixar para vocês. Que Deus não coloca na sua vida uma cruz maior do que você possa carregar. E o que, na verdade, Ele quer de você não é que você sofra, mas é que você raciocine o que você está fazendo. Pense direitinho nas coisas que você está fazendo, porque Ele, na verdade, quer o seu bem. Mas, às vezes, o bem não vai ser exatamente o que a gente quer pra gente. As maneiras como alcançar esse bem não vai ser exatamente o caminho que a gente quer percorrer. Nesse momento, Deus me convidou a refletir. Você não estava estudando? Você não estava sabendo de tudo isso? Eu só quero que você, para alcançar esse bem, percorra o caminho correto. Nesse momento eu começo a entender como funciona Deus, que vai dar início a uma nova jornada e que vai dar início ao assunto que eu quero falar com vocês também. No que consiste essa voz de Deus? E em contrapartida, no que consiste o que não é a voz de Deus. Não quero nem falar o nome aqui. São Bento está aqui me protegendo agora. Tomara que esse vídeo tenha dado certo. Mas enfim, isso daqui talvez virem 2, 3 vídeos, a depender de como eu vou tratar desse assunto. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que dê para ter tido uma clareada de como funciona a voz de Deus na nossa vida. Mas, ainda assim, eu estou começando o assunto. Então, ainda vão ter mais vídeos nesse canal aqui, falando sobre como funciona a voz de Deus na sua vida, o que Ele pede para nós, como conversar com Ele, enfim, gerar essa intimidade com Deus e como o contrário também, do outro lado lá, funciona. Deixe o seu like, compartilha com seus amigos e até o próximo vídeo. Um abraço, fica com Deus.